Olá rapaziada, mais um vídeo. Ahm, não fiz upload nesses dias, nem há uns dias que eu não faço upload. Hoje vou fazer aqui um upload. Eu gostava que este vídeo fosse um bocadinho mais curto que os outros, mas vamos lá. O que é que eu gostava de falar neste vídeo? Este vídeo vem buscar uma vertente que curiosamente não gosta de ser falada quando há grandes subsídios empresariais a serem dados, mas quando termina, vira-se para as pessoas. Ok? Portanto, que é subsídio de dependência. E nós temos dois casos de subsídio de dependência muito graves em Portugal e que em Portugal e na Europa, não é só colocar Portugal, é mesmo na Europa inteira, inclusive na Europa mais industrializada também, que é o caso de subsídio de dependência empresarial, que é muito mais grave do que a subsídio de dependência da população. Tá bem? É muito mais grave. E vocês, lá está, eu fazendo este vídeo, vocês podem perguntar ao IA qualquer questão que vocês tenham. Eu gostava de deixar aqui esta tabela, mas já podemos discutir aqui mais uns segundos. E o que é que eu mostro aqui? Isto principalmente é Georgia, é no estado de Georgia, nos Estados Unidos, que são os maiores empregadores com números de pessoas não desabilitadas, não elderly, ou seja, têm idade adulta ativa, que estão com Medicaid. Medicaid é pessoas que não fazem uma percentagem suficiente do seu salário para conseguirem ter, ou então por têm doenças crónicas e que não conseguem ter acesso à saúde, dizendo assim. Mas não só, também. E este foi um do Medicaid, mas eu também posso trazer de Food Stamps, que ainda é muito mais crítico. Também Food Stamps, é sem isto de racionamento. Também. Isto existe nos Estados Unidos, também existe na Europa. Ok? E o que é que isto mostra? Não sei se vocês já repararam, mas estes são, em geral, os maiores empregadores dos Estados Unidos. E não só são os maiores empregadores dos Estados Unidos, eles dependem de que as pessoas que estão a trabalhar recebam o seu ordenado e que, sabendo que não é suficiente, que elas recebam ajudas estatais para conseguirem ter as suas necessidades básicas saciadas, não é? Mas lá está, qualquer informação que eu vos vou dar aqui, vocês podem perguntar ao IA, podem falar com o IA. Bem? E eu até gostava de trazer aqui que existe mesmo funções contabilistas que as pessoas contratam, que as empresas contratam essas pessoas para conseguirem aumentar o proveito dos auxílios estatais. Também PRR, fundos para a inovação, fundos para a competitividade, entre outros também, não vamos só por aí. E se fizerem as contas que eu fiz, e lá está, podem perguntar ao IA para vos ajudar a fazer as contas, eu fiz-as, tenho aqui a porra do caderno, caso se for olhar para baixo. Em geral, as empresas são um net loss, ou seja, elas têm mais subsídios a entrar do que pagam impostos em Portugal, ok? Para o Estado, que é este organismo que recebe impostos e dá subsídios. Estamos só nessa vertente, ok? Enquanto as pessoas são quem mais paga impostos e quem menos recebe, ok? Portanto, existe uma transferência de riqueza entre as pessoas para as empresas. Está bem? Portanto, lá está. Onde é que o Estado vai buscar o dinheiro? Aos trabalhadores que estão a trabalhar nessas empresas que estão a ser explorados por elas. Okay. E isto é um problema crónico que é o Estado dá este socialismo incrível a estas grandes organizações. No entanto, exige um capitalismo brutal perante as classes mais favorecidas. É um capitalismo brutal perante as classes mais favorecidas. Okay? E eu sei perfeitamente que o Estado, qualquer Estado, vamos falar dos Estados europeus, têm sim uma obrigação perante as pessoas e não perante as empresas. Okay? O Estado tem uma obrigação perante as pessoas, não perante as empresas. O Estado não tem que assegurar a continuidade da tua empresa. O Estado tem que assegurar a continuidade de serviços médicos, de serviços de segurança, de serviços, etc., para a população em geral. Okay? Não é para as empresas. Okay? E
são os próprios trabalhadores que são explorados por empresas, como por exemplo estas que estão aqui, mas há mais exemplos. Ok? E dei aqui um exemplo americano porque os Estados europeus não gostam de falar sobre isto. Não é? É uma coisa que não aparece nas notícias, subsídio de dependência empresarial. Não é? Mas existe e é muito pior do que a subsídio de dependência das próprias pessoas. É pior, é horrível. E as pessoas que são exploradas por estas empresas, as próprias empresas necessitam que elas sejam empregadas e que estejam a receber subsídios que são das próprias taxas que elas pagam. Eu não sei se vocês entenderam, mas imaginem no fundo. Sim, as empresas criam valor, no entanto, gostam de maximizar o que recebem ao Estado. E maximizam ao máximo possível. Acreditem. Existem pessoas especializadas para maximizarem os subsídios que as empresas ganham. Ok? Que é para elas não perderem do que dão ao Estado e do que recebem ao Estado. Portanto, elas têm que ganhar nesse sentido. Okay? E sim, grande parte também são lucros que as próprias empresas constroem, não é? Não vamos negar isso. Mas essas empresas, muitas das vezes, dependem desses subsídios sequer para ter lucro, para serem viáveis, sendo que quando elas passam o salário para o trabalhador, elas não estão a repassar isso para o trabalhador, porque o trabalhador vai ser taxado pelo Estado, para depois o Estado dar esse dinheiro, muitas vezes a fundo perdido, para as próprias empresas. Ok? Eu não sei em que mundo em que a gente às vezes vive que não falamos disto. Mas isto é crítico. Isto não é só TAP. Isto não é só os bancos privados que depois. E lá está, isto claramente é muito fácil de perceber quando há bancos privados, que depois a dívida é pública. Ai. Mas isso são casos muito mediáticos. O problema é que isto acontece já há muitos anos para cá. Não é? E a conclusão é que as empresas dependem dos trabalhadores para pagarem impostos para muitas destas empresas existirem. E o Estado e as empresas têm noção disso. Portanto, o que é que eles fazem? E agora vou colocar aqui este cenário, que se vocês quiserem fazer um benchmarking com o IA, quiserem fazer um benchmarking, é possível fazer, está bem? Há software e o próprio IA faz-vos isso, está bem? Não vamos por aí. Que se existirem trabalhadores em massa, sem emprego, mesmo que não tenham a receber subsídios, a economia entra em colapso porque há muitas empresas que requerem de subsídios. A economia entra em colapso. E os Estados, sabendo disso, não é? E tendo que dar subsídios a outras pessoas, sabendo que têm que providenciar já os seus, as suas próprias instituições, que são net loss a 100% disso, quem é que vai taxar mais? Vai taxar as empresas? Colapsa? Não. Vai taxar mais a população. Como? Taxas e taxinhas. Vamos taxar a gasolina, vamos taxar mais aquilo, vamos taxar mais outra. Taxas e taxinhas. Porquê? Porque a população trabalhadora não só está a pagar por o Estado existir e que esse Estado cada vez mais depende do setor privado, que está a financiar o setor privado em detrimento dos seus próprios financiamentos. Nós conseguimos ver a saúde em Portugal, isso é um caso óbvio. Ok? Chega ao ponto em que o Partido Liberal diz que vai-se dar um valor a todas as pessoas para gastarem no público ou no privado. Mais um funil para ir mandar para o privado. É óbvio. E eu cheguei a gostar dessa política. Mas eu depois disse... Então vamos lá ver quanto é que o Estado paga à saúde privada. O Estado financia a saúde privada. O Estado português financia a saúde privada. O Estado português desfinanciou a saúde pública para financiar a saúde privada. Ok? E através do quê? É do próprio trabalhador. É o próprio trabalhador. E o Estado sabe que se não taxar o trabalhador a X% ao ano, às vezes são valores ridículos, chegamos a mais de 50% do seu valor anual. E em cima disso meter taxas e taxinhas, a economia entra em colapso. E não há forma de evitar isto. O Estado por si está
a criar um funil para dar riqueza às empresas e uma classe bastante privilegiada. E isso não é em função do Estado. Isto vai aumentar. Claramente isto vai aumentar. A não ser que dê alguma porcaria. Mas lá está. As empresas, estes grupos, elites, dependem mais do Estado do que a própria população em si. E isto é uma coisa que as empresas competem entre elas, e eu percebo que elas competem entre elas, que não é bem competir, vamos também ser honestos, a cartelização existe. Que elas têm que ter mais proveito do que têm despesa, no sentido de conseguirem tirar algum lucro, algo que consigam distribuir para as pessoas que injetaram riqueza nessas empresas. No entanto, eles providenciam serviços que o Estado também consegue providenciar. E muitas vezes o Estado serve como funil para estas empresas para conseguir trespassar riqueza. Essa riqueza vem do próprio trabalhador. E, e o tema é que se o Estado entrar em falência, as empresas não existem, deixam de existir. Isto é crítico. E não é só no sentido que se o Estado falhar. É que o mundo está tão interconectado que se houver um país que entre em falência ou que entre seriamente numa depressão, a massa crítica desse país é suficiente para mandar outro país completamente adjacente a ele abaixo. Isto passou-se pelo mundo inteiro, não é? Portanto, a grande solução para isto é o Estado realmente dizer às empresas: bem, meus amigos, capitalistas, se nós fazemos isso à população, se a população consegue pagar 50, 60%, por que também não as empresas? Pá, vamos deixar as empresas. A menor porcentagem que os trabalhadores são deixados. Sabe o que é que acontecia se isso acontecesse na realidade? Para já, vêm todos dizer assim: e as empresas iam todos para outros países. Não, está bem. Uma organização a sério não vai dizer assim: não, agora vamos fechar todos os McDonald's na Europa. Não dá, está bem? Vamos agora fechar todos os McDonald's nos Estados Unidos. É estúpido. Vão abri-los aonde? Está bem? O que elas fazem é criam lobbies para conseguirem tirar mais proveito do que pagam ao Estado. Não é? E quando o próprio Estado tem esta realidade e tem esta realização, ele percebe que se eu continuar a jogar este jogo, eu vou falir. E se eu falir, as empresas também estão na porcaria. Nós temos que incutir responsabilidade empresarial, responsabilidade para pagar impostos e saber quais é que são as empresas que não conseguem existir sem impostos. Deixem-nas cair. Deixar cair. Vocês pagam o mesmo de impostos que pagam uma pessoa normal. Uma pessoa normal paga quanto? 50%, 60% das empresas vão todas pagar esse valor. Eu digo-vos, muitas empresas ruíam. O Estado ruía, a economia ruía. Porquê? Porque isto é uma transferência de riquezas da população trabalhadora para a população rica. É a vida. É o vídeo de hoje. Não trago soluções, eu só trago a realidade que eu vejo hoje em dia. E a solução disto é adotar a mesma solução que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que é aumentar os impostos para as empresas. E se elas tiverem que cair, que caiam. Porque é melhor certas empresas caírem e existir sim desemprego. E depois, a partir daí, serem criadas empresas que consigam agarrar nessas empresas e digam: não, a gente consegue pagar impostos, conseguimos ser produtivos, do que o Estado ruir. Porque no momento em que existiu um Estado falhado, nós estamos em situação de Venezuela. E o que sucede, e que eu consigo entender que sucede, é que uma de duas: o Estado falha completamente a população por inteiro. E devido a se falhar à situação, temos uma anarquia total, ou temos uma depressão. E para mim é preferível ter uma depressão do que continuar com isto de
dar subsídios às empresas para existirem, para manter emprego, quando elas não se conseguem sustentar elas próprias e requerem ao Estado que se retire mais riqueza à população, sem essas empresas querem dar riqueza à população. Ok? A melhor hipótese de todas é aumentar os salários reais de toda a gente, mas passivamente. E assim, ok, e as empresas também conseguirem ter a responsabilidade de pagar mais impostos ao Estado, vamos dizer 50%, vamos dizer 30%, ok? E repassarem mais riqueza real à população, sim, vai haver dores de crescimento, consegue-se evitar, possivelmente existirá uma contração económica porque irá certos setores que vão completamente abaixo, não diria uma depressão a sério, mas uma contração económica mais real, porque há muitas empresas que não foram completamente. Mas a responsabilidade do Estado é perante as pessoas e não as empresas. Não é? A gente vive num Estado capitalista, socialista para as empresas e capitalista para as pessoas. E é um pouco isso. A solução teria que ser passar um pouco por isso, Segunda Guerra Mundial, que é vamos aumentar os salários de toda a gente para eles conseguirem comprar os produtos que nós estamos a criar. E vamos pagar o sustento ao Estado para que as pessoas consigam ter riqueza suficiente para conseguirem comprar os nossos produtos e não gastarem em serviços essenciais. Assim cria-se riqueza. Lá está. É o vídeo de hoje. Uma coisa que temos que falar a sério como país. Sociedade de dependência empresarial. Ok? É o vídeo de hoje, rapaziada. Muito obrigado por assistirem e até lá à próxima.